Olá meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Fábio Borges e este é o primeiro vídeo de uma série onde vamos falar de nomes de família, sobrenomes como se diz no Brasil e apelidos como dizem os portugueses. Neste primeiro vídeo vamos falar do sobrenome Silva por ser o mais frequente em Portugal e no Brasil. Lembrando que a maioria das imagens apresentadas neste vídeo foram geradas por inteligência artificial, vamos ao início. A palavra Silva é de origem latina e durante o período romano era usada para descrever áreas florestais densas. É possível que as primeiras pessoas a adotarem esta palavra como sobrenome vivessem perto dessas áreas ou fossem proprietárias de terras florestais. A prática de usar características geográficas para criar sobrenomes era muito comum na Europa, na Antiguidade e na Idade Média. Por ser Silva o sobrenome mais frequente em Portugal e no Brasil, há uma crença de que ele tenha surgido em Portugal, mas o mais provável é que ele tenha chegado à Península Ibérica trazido pelos romanos. Há até quem diga que os Silvas sejam descendentes dos Sílvios, reis de Alba Longa, cidade mítica e histórica anterior a Roma. Os Sílvios seriam descendentes do lendário herói Enéas, o protagonista do épico Eneida, escrito por Virgílio. Nele o autor conta como Enéas fugiu de Troia e chegou ao Lácio, na Itália. Dele descenderiam os reis de Alba Longa e Rômulo e Remo, os supostos fundadores de Roma. Não há nada que comprove efetivamente a ligação dos Silvas aos Sílvios, reis de Alba Longa, mas sabemos que o sobrenome Silva tem ligação com a Roma antiga. Para entendermos isso, vamos voltar à época de Cristo, quando Portugal como país e a língua portuguesa não existiam. Uma pedra comemorativa encontrada em 1999 em uma escavação perto do Monte do Templo de Jerusalém é o registro mais antigo que se conhece do sobrenome ou apelido Silva. A inscrição nessa lápide em latim descreve o general Lucius Flavius Silva como vencedor de Massada e acredita-se deve ter sido feita como parte da restauração de Jerusalém depois da vitória dos romanos nos anos 70 da era cristã. Essa inscrição tem relação com o cerco de Massada através da figura do protagonista desse fato histórico, o general romano Lucius Flavius Silva, governador romano da província da Judéia de 72 a 81 d.C. Massada era uma fortaleza construída pelo rei Herodes o Grande, localizada no topo de um planalto no deserto da Judéia, perto do Mar Morto. Após a queda de Jerusalém e a destruição do segundo templo em 70 d.C., Massada tornou-se reduto dos judeus rebeldes que se recusaram a se render às forças romanas. Em 72 e 73 d.C., o general Silva, sendo governador romano da província da Judéia, liderou a Legio Ixis Fretensis, ou 10ª Legião, para sitiar Massada, o último bastião de resistência judaica contra a ocupação romana. Suas proezas estratégicas e de engenharia desempenharam um papel crucial no cerco bem-sucedido e na captura da fortaleza de Massada em 73 d.C. Os rebeldes foram encontrados mortos após cometerem suicídio coletivo, evitando a humilhação de serem capturados e escravizados por seus inimigos. Esses acontecimentos foram narrados pelo historiador judeu Flávio Joséfos, contemporâneo dos fatos. Na época desses acontecimentos, os romanos já ocupavam a Península Ibérica, sendo a Espanha e a Lusitânia províncias do vasto Império Romano. A presença romana na Espanha e na Lusitânia desde antes da era cristã nos permite supor que os Silvas da Espanha e de Portugal podem ter ancestralidade na Roma antiga. Mas antes de falar dos Silvas na Península Ibérica, resolvi pesquisar no Family Search em busca de Silvas na Itália. Para minha surpresa, eles não são poucos, mas vou mencionar aqui apenas alguns. Vocês podem conferir lá também.
Encontrei Maria Giulia Silva, nascida no dia 28 de janeiro de 1683, em Ruelio, Torino, Itália. Vincenzo Pasquale Giulio de Silva, nascido no dia 3 de setembro de 1861, em Avocata, Nápoles, Campania, Itália. Pietro Silva, nascido no dia 8 de dezembro de 1625, em Castelnuovo Nigra, Torino, Piemonte, Itália. Hipólito Silva, nascido por volta de 1610, em Baldissero Canavese, Torino, Itália. Margherita Silva, nascida no dia 13 de novembro de 1694, em Castelnuovo Nigra, Torino, Piemonte, Itália. Dom Giovanni Maria Luigi Vincenzo Francesco Giuseppe Pasquale Gaetano de Silva, nascido no dia 21 de setembro de 1766, em Nápoles, Campania, Itália. Enrico Mário Silva, nascido no dia 3 de setembro de 1680, em Ruelio, Torino, Piemonte, Itália. A primeira menção documentada do sobrenome Silva na Península Ibérica data do século XI, associada a Dom Guterre Alderete da Silva, um nobre que viveu nessa época no Reino de Leão. A localização desse reino corresponde nos dias de hoje ao noroeste da Espanha, Leão e Galícia, e ao norte de Portugal. Dom Guterre Alderete da Silva era rico homem, como se chamavam os nobres importantes da época. Ele teria participado, junto a Dom Fernando I, rei de Leão e conde de Castela, na tomada de Coimbra aos mouros em 1040. Também teria servido a Dom Henrique, conde de Portucale. É importante ressaltar que o condado portucalense fazia parte do Reino de Leão e que Portugal como país ainda não existia. Dom Guterre era senhor de Alderete e da Torre de Silva, situada na freguesia de Serdal, na região hoje portuguesa de Valença do Minho, a apenas 8 quilômetros da Galícia, na Espanha. Seu filho, Paio Guterres da Silva, que viveu entre 1070 e 1129, foi um dos homens mais importantes no reinado de Dom Afonso VI de Leão e Castela. Apesar de ser muito mais frequente em Portugal, vamos encontrar ao longo da história muitos Silvas na Espanha e na América Espanhola. A história comprova isso através da arqueologia e de outros registros históricos. Existe um escudo majestoso e bem conservado no castelo de Barciense, um município situado na província de Toledo, comunidade autônoma de Castilha e La Mancha. Este escudo, esculpido em pedra na torre do antigo castelo de Barciense, que aparece nessa imagem que vocês podem ver agora, está situado em uma colina de onde se pode contemplar o antigo caminho de Toledo a Ávila. É o escudo da família Silva, originalmente representado por um leão rampante vermelho coroado de ouro em um escudo de prata, segundo os genealogistas. Este castelo começou a ser construído no século XV por Dom Juan de Silva, primeiro conde de Cifuentes, e foi concluído por seu neto, também chamado Juan de Silva. A família Silva detém o concelho de Cifuentes desde 1456, quando foi fundado pelo rei Henrique IV de Castela. O brasão de armas da família Silva, conhecido em nossos dias, que aparece nessa imagem, é muito similar àquele esculpido no velho castelo de Barciense. Nos registros do Family Search, podemos encontrar muitos Silvas hispânicos, como os que menciono a seguir. Arias Pérez de Silva e Vargas Figueroa, quarto senhor de la Higuera de Vargas, foi outro nobre espanhol, nascido por volta de 1456 em Badajoz, Extremadura, Espanha. Juan de Silva y Ribera, primeiro marquês de Montemayor, nascido no dia 11 de janeiro de 1471 em Rioja, Andalúcia, Espanha. Fernando de Silva y Toledo, nascido em Toledo, Castilha-La Mancha, e falecido no dia 16 de setembro de 1545 em Madrid, Espanha.
Diego de Silva Sotomayor, nascido no dia 17 de janeiro de 1563 em Badajoz, Extremadura, Espanha. Juan de Silva, nascido por volta de 1619 e casado no dia 13 de fevereiro de 1646 em Valladolid, Castilha e Leão, Espanha. Diego de Silva, casado no dia 29 de novembro de 1642 na igreja de São Francisco de Assis, em Cailoma, Arequipa, Peru. Juan de Silva e Barranquero, nascido antes de 1700 na Espanha e casado no dia 19 de novembro de 1727 em Málaga, Andaluzia, Espanha. Juan Antônio de Los Angeles de Silva, batizado em março de 1647, na Catedral de Santa Maria, Chiclayo, Lambayeque, Peru. Francisco de Silva Pérez, batizado em 1630, em Antioquia, Colômbia. Casado no dia 1 de setembro de 1680 na igreja de Santa Fé de Antioquia, na Colômbia. Juan de Silva e de Castro, nascido na Espanha e casado no dia 18 de janeiro de 1643 em Lima, Peru. Francisco Ruiz Fayón Varela de Silva, nascido no dia 28 de janeiro de 1699 em Tarija, Bolívia. Francisco Diego de Silva, nascido aproximadamente em 1700, batizado na igreja de San Juan del Rio, Querétaro, no México. Miguel de la Cruz de Silva, casado no dia 20 de agosto de 1725 na igreja de San Andrés, Chalchicomula de Sesma, em Puebla, México. Pedro Pablo Silva, batizado no dia 1º de junho de 1776 na igreja de Santiago Apóstolo San Nicolás, em Mendoza, Argentina. Voltemos aos Silvas de língua portuguesa. Ao longo dos séculos, membros da família Silva desempenharam papéis importantes na história de Portugal. Durante a Reconquista, várias figuras com o sobrenome Silva lutaram contra os mouros para reconquistar territórios para o cristianismo. Nos séculos seguintes, os Silvas estiveram envolvidos em inúmeras revoltas, movimentos políticos e eventos históricos, incluindo as descobertas marítimas portuguesas e a expansão colonial. Quando Pedro Álvares Cabral fez a famosa viagem rumo às Índias, que culminou no descobrimento ou achamento, entre aspas, do Brasil, Aires Gomes da Silva era um dos capitães que comandaram as naus portuguesas naquela aventura histórica. Muitos portugueses, Silvas, Pereiras, Oliveiras, Santos, Ferreiras, deixaram Portugal para viver nas colônias portuguesas. Impossível citar todos os Silvas nessas ex-colônias, vamos mencionar apenas os governadores representantes do governo português. Angola teve Luís Lobo da Silva, nomeado em 1684, e depois mais 4 Silvas como governadores. O Brasil teve Fernão da Silva, nomeado interino após a morte de Mendes Sá em 1572, e mais 2 governadores gerais com o sobrenome Silva. Cabo Verde teve Francisco Correia da Silva, nomeado em 1606, e mais 3 Silvas governadores. Goa teve Pero da Silva, vice-rei e governador, nomeado em 1635, e mais 6 Silvas governadores. Guiné-Bissau teve Paulo Barradas da Silva, nomeado em 1644, e mais 5 Silvas como governadores. Macau teve Manuel Borges da Silva, nomeado em 1664, e mais 7 governadores com o sobrenome Silva. Moçambique teve Júlio Moniz da Silva, nomeado em 1642, e mais 6 Silvas governadores. São Tomé e Príncipe teve Duarte Peixoto da Silva em 1661, e mais 3 governadores com o sobrenome Silva. E o Timor português teve Gaspar da Silva em 1591 e mais 5 Silvas governadores. Durante esses últimos 5 séculos, os Silvas se espalharam pelo mundo graças às várias ondas de migração de portugueses.
O sobrenome ou apelido Silva é o mais frequente em Portugal e representa quase 10% da população do país. Além dos milhares de anônimos Silvas portugueses, são Silvas o dramaturgo e escritor João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, o filósofo Agostinho da Silva, a pintora Maria Helena Vieira da Silva, o presidente da República Aníbal Antônio Cavaco Silva e o Pantera Negra Eusébio da Silva Ferreira, jogador nascido em Moçambique e considerado um dos melhores de todos os tempos na história do futebol mundial. No Brasil, o sobrenome Silva transcendeu sua origem aristocrática e se tornou um símbolo de brasilidade e diversidade. Além dos migrantes portugueses dessa família, muitos cristãos novos, africanos escravizados e indígenas adotaram o sobrenome Silva ou da Silva. Está presente em todas as classes sociais e em todas as regiões do país. A expressão João da Silva é frequentemente usada para representar o brasileiro comum devido à enorme prevalência do sobrenome. Entre os Silvas, que são 10% da população brasileira, estão heróis como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 5 presidentes da República, o piloto Ayrton Senna da Silva, a lendária escravizada Chica da Silva, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e muitos outros de quem voltaremos a falar. Atualmente, Silva é o sobrenome de uma vasta gama de pessoas de diferentes origens e histórias, especialmente em países lusófonos como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Timor-Leste. A história do sobrenome Silva é um testemunho da complexa teia de migrações que, a partir do mundo lusófono, se espalhou por todo o globo. Um exemplo disso é a Suíça. Na parte do país onde se fala francês, Silva ocupa a primeira posição como sobrenome mais frequente e ocupa a 10ª posição quando se fala da Suíça toda. Isso graças ao grande número de portugueses e também de brasileiros que migraram para lá. Também na França, em Luxemburgo, nos Estados Unidos e Canadá, eles são numerosos. Vocês sabiam que entre os maiores pintores de todos os tempos há um Silva? Trata-se de Diego Velázquez, um pintor espanhol, grande mestre do Barroco, reconhecido como um dos maiores artistas da arte ocidental. Foi pintor da corte do rei Filipe IV e autor do quadro Las Meninas, de 1656. Seu nome é Diego Rodrigues de Silva Velázquez. Seus avós paternos, Diego Rodrigues Mendes e Maria Rodrigues de Silva, nasceram por volta de 1550 na cidade do Porto, em Portugal. Você se surpreendeu em saber que Diego Velázquez era um Silva? Então não perca o próximo vídeo, onde falaremos dos Silvas que fizeram e fazem história da antiguidade até os dias de hoje. Eles atuaram e brilham nos esportes, na música, no cinema, na política e estão por toda parte, falando português, espanhol, italiano, francês e inglês, suas línguas maternas. Eu te pediria, por favor, que você se inscreva no canal, deixe comentários, o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!